Imperors Domination, capítulo 41. A princesa só pode ser uma serva. Essa cena causou perplexidade total, todos estavam boquiabertos, incluindo os 6 anciãos. Apesar de serem os anciãos da seita ancestral do incenso da purificação, o nível máximo que suas cultivações os permitiriam alcançar era o título de herói nomeado por algum condado. E o rei era completamente diferente. Com o status de grande protetor do portão demoníaco do Nono Santo, ele era um nobre real extremamente poderoso. Ele poderia até ganhar o título de ser iluminado. Era por isso que praticantes com níveis de cultivação mais baixos que o de Ilhe, como os anciãos da seita ancestral do incenso da purificação, não tinham as qualificações para falar com eles. Por causa disso, suas posições eram uma de subserviência. Os 6 anciãos cumprimentaram respeitosamente Ilhe enquanto o grande protetor falou com Li Qi com pura reverência. Ninguém entendeu os eventos que estavam se desdobrando nessa cerimônia de recepção. O que era mais incrível ainda era que Ilhe também trouxe uma mensagem do rei demônio Lunri, que se por acaso Li Qi decidisse visitar o portão demoníaco do Nono Santo novamente, ele pessoalmente o receberia. Quem era o rei demônio Lunri? Ele era o soberano de uma direção, ele podia andar horizontalmente e verticalmente pelo mundo. Os anciãos da seita ancestral do incenso da purificação só podiam olhar o sucesso dessa pessoa de longe e mesmo assim, uma figura tão majestosa como o rei demônio Lunri queria pessoalmente receber Li Qi. Isso era inacreditável. Enquanto aos discípulos, eles não chegaram a processar o desenvolvimento da cena. Basicamente, assim que Li Xuanjian cumprimentou Li Qi, as pessoas já haviam ficado paralisadas. Entretanto, eles ficaram completamente de queixo caído quando Li Qi naturalmente curvou seu braço. Li Xuanjian o encarou por um segundo, sem dizer nada. Ela então, gentilmente, segurou o braço de Li Qi e foi embora com ele de forma submissa. Protetor Yu, infelizmente eu não tenho tempo para lhe entreter. Antes de sair, Li Qi só disse isso enquanto Yu recurvou suas costas para dizer adeus. Ninguém na seita ancestral do incenso da purificação entendeu nada, nenhum dos membros tinha algum tipo de explicação para o que acabou de acontecer. Esses eventos pareciam tão irreais, tão improváveis, tão absurdos. Os discípulos, anciãos e protetores estavam petrificados. Enquanto todos ainda estavam boquiabertos, Li Qi trouxe Li Xuanjian para seu pico solitário. Assim que eles chegaram à pequena casa, onde só havia os dois, Li Xuanjian rapidamente puxou sua mão do braço de Li Qi. Ela enfurecidamente franziu suas sobrancelhas e com sua voz gélida e arrogante disse: satisfeito. Li Qi agiu como se não tivesse notado a atitude de Li Xuanjian. Ele confortavelmente se sentou em uma cadeira e olhou para ela, dizendo calmamente: na frente de todos, você acha que segurar meu braço é equivalente a me fazer um favor? Acha que isso sacia minha vaidade? Pois você está profundamente errada. Eu não preciso desse tipo de admirações simplórias e vazias. Muito pelo contrário, o fato de eu ter emprestado meu braço a você é equivalente a uma história que você deve se orgulhar e se gabar pelo resto da sua vida. Li Qi pausou por um momento e sucintamente seus olhos ficaram frios, então ele disse seriamente: eu sempre escondi a vergonha daqueles que estão do meu lado e eu sempre zelei cuidadosamente por eles. Já que você deseja me seguir, eu lhe fiz um favor ao deixar você segurar o meu braço. No intuito de poder deixá-la orgulhosa. Estritamente dizendo, como minha dama de espadas, você não tem o status para segurar meu braço e andar ao meu lado, você tem que se lembrar disso. Você. Li Xuanjian estava trepidando de raiva e seu rosto estava profundamente vermelho. Ela aceitou a ordem de vir para esse lugar, teve que abdicar do seu status nobre dentro do portão demoníaco do Nono Santo. Ela pacientemente segurou a mão desse filho da puta e ela ainda o seguiu na presença de todos. Ela o fez um enorme favor e, em sua opinião, o prestigiou além do que deveria. Entretanto, agora, ele ousou dizer essas palavras. Como ela poderia não estar nervosa? Você tem seu orgulho, eu entendo perfeitamente.
Li Qi fingiu não perceber sua raiva e continuou falando. Você foi ordenada pelo Rei Demônio para vir aqui, mas, no fundo do seu coração, você ficou devastada e com raiva. Você se considera uma mulher talentosa, uma filha abençoada dos céus e você olha para mim com grande desdém. Você acredita que eu não valho nem um segundo da sua preciosa atenção, do seu precioso tempo. Isso é normal. Entretanto, lembre-se disso. Hoje, eu deixei você segurar meu braço. Isso é para te dar um bom começo. Se você se sentir vitimizada por ter que me seguir, então esse é um problema seu. A decisão é sua. Porém, quando chegar o dia da minha ascensão aos céus, do meu governo sobre toda essa terra, não haverá um lugar para você do meu lado. Um garoto de 13 anos dizendo essas palavras confiantes e arrogantes é uma coisa que nenhum príncipe de um país ancestral teria coragem de dizer. Entretanto, o garoto de 13 anos em sua frente realmente as disse. Se outros dissessem tal coisa, então isso seria certamente arrogância e ignorância. Entretanto, Li Xuanjian olhou para a expressão incomparavelmente calma de Li Qi e reparou em seu tom que demonstrava sua confiança ao dizer as palavras mais arrogantes do mundo. Se fosse em outro momento, ela pensaria que ele estava sendo presunçoso, ignorante e o rei de Yelang. Entretanto, agora, ela não podia ver nada disso em sua aparência. Era como se isso fosse acontecer e era só uma questão de tempo. 2. É claro, Li Xuanjian não queria vir aqui voluntariamente. Sem falar do comando do rei demônio Lun He, até o honorável ancião espada do portão demoníaco do nono santo acreditava que seguir Li Qi a garantiria um futuro promissor, então eles eventualmente a persuadiram para ir até a seita ancestral do incenso da purificação. Isso, para Li Xuanjian, podia ser considerado uma injustiça incomparável. Ela era a sucessora do portão demoníaco do nono santo e a princesa do antigo país do boi. Tanto em relação a seu talento quanto sua beleza, ela era uma fênix que se sobressaia dentre a massa, ela era uma filha querida do céu azul. Seus pretendentes, mesmo se só considerar os gênios talentosos, eram numerosos como as nuvens no céu, mas ela não se importava. Entretanto, hoje, ela tinha que se denegrir a uma mera dama de espadas para um simples mortal. Seu mestre, Rei Demônio Lun He, era um expert com uma cultivação extremamente poderosa, exímios talentos e inteligência notável. Até mesmo na era em que a vontade do céu estava fraturada, ele foi capaz de surpreender a todos e ainda assim virar um tirano de uma direção. Entretanto, o suzerano dessa geração e seu mestre valorizariam alguém com um físico mortal, roda da vida mortal e palácio do destino mortal. Isso a deixou perplexa e ainda sem resposta depois de muita consideração. Ela queria extravasar a raiva acumulada em seu coração, mas ela não sabia como. Ela queria chamar Li Qi de ignorante, mas de alguma forma, isso não parecia certo. Finalmente, Li Xuanjian não conseguiu se segurar e disse: Muito bem, então você se considera imprescindível nesse mundo, então me prove. Se você realmente for talentoso, então eu vou considerar legitimar suas palavras. Se não, você está simplesmente em seu mundo de fantasias e diz essas coisas para satisfazer seu próprio ego. Olhando para Li Xuanjian por um momento, Li Qi lentamente aumentou sua voz. Provar? Eu não preciso provar nada. Li Xuanjian mais uma vez trepidou de raiva diante da atitude arrogante de Li Qi. Ele tinha apenas 13 anos, obviamente mais novo que ela, mas suas palavras eram absurdamente tirânicas. Era como se ele fosse o imperador supremo de uma geração inteira. Esse garoto de 13 anos só podia estar maluco para dizer essas palavras de forma tão indiferente e tediosa. Eu tenho uma formação mágica. Se você for capaz de dizer apenas algumas verdades misteriosas sobre ela, sem nem precisar que você a resolva ou não, então eu vou acreditar que você realmente tem habilidade. Terminando de falar, Li Xuanjian pegou uma pele de besta ancestral. Sua origem era desconhecida. Era uma miríade de símbolos curvados, runas do Dão, estrelas e formações de pontos. Essa pequena pele de besta, aparentemente, continha todas as estrelas do universo. Era como se ela contivesse todas as verdades profundas do mundo.
Se alguém olhasse cuidadosamente, seu espírito seria sugado instantaneamente com o sentimento de que eles entraram em um mundo misterioso. Não importa o quão maravilhoso ou supremo o talento de alguém fosse, eles não seriam capazes de se controlar. Eles seriam capturados pelas verdades misteriosas da pele e eventualmente ficar enamorados pela formação mágica, incapazes de escapar de dentro dela. Li Qi olhou para a pele velha, ela era simplesmente muito familiar. Em um piscar de olhos, o canto da formação mágica apareceu em sua cabeça. Essa era uma parte das memórias de uma formação mágica completa escondida na mente de Li Qi, que era a formação mágica na pele de besta ancestral. Esse pequeno canto da formação mágica era simplesmente muito profundo. Em relação à formação completa, Li Qi tinha preguiça de lembrar-se da formação inteira porque ninguém sabia mais sobre ela do que ele. Isso é apenas um canto de uma formação quebrada. Escute cuidadosamente. Começando pela constelação Kuixing, vá para as 9 entradas, evite as 8 luas cheias, vire nas 9 estrelas, troque para a Via Láctea e então retorne para o Dão. Li Qi calmamente disse enquanto apontava com seus dedos. Esse seria o centro da formação quebrada, ele é cuidadosamente protegido por 6 bestas e 4 imortais, juntos. Até os dias de hoje, as pessoas que conseguiram entender e conquistar essa formação podem ser contados nos dedos. 3. Li Qi eloquentemente recitou sem pausa, era como se ele já tivesse tudo isso memorizado. Cada palavra, pela sua boca, dava a impressão de que essa não era uma formação mágica tão majestosa, mas sim meramente uma técnica trivial. Entretanto, Li Xuanjin estava completamente chocada. Ela sabia o segredo ultra-secreto dessa formação mágica quebrada. Até mesmo seu patriarca, ancestral do portão demoníaco do Nono Santo, teve sorte em conseguir esse pequeno pedaço de pele de besta ancestral. Esse canto da formação mágica quebrada, sozinho, era suficiente para ocupar incontáveis gênios e paragões virtuosos do portão demoníaco do Nono Santo por muitas gerações. No final, eles conseguiram entender completamente as verdades profundas por trás dessa formação quebrada. Apesar de entender a teoria, eles não conseguiam recriar essa formação mágica para uso prático. Vendo o talento da Li Xuanjian quanto a formações mágicas, Rei Demônio Lunri passou a formação adiante para ela, cheio de otimismo, porque talvez seja possível que ela, um dia, entenda ainda mais essa formação. Além disso, isso também poderia ser contado como um impulso para seu treinamento. Metade da sua cultivação atual estava relacionada à formação mágica. Desde pequena, Li Xuanjian já havia começado a estudar essa formação, mas ela demorou 10 anos para entendê-la. E isso foi devido ao legado dos paragões virtuosos que deixaram para trás suas conquistas e descobertas. Se outra pessoa, sem esses conhecimentos prévios, tentasse começar a entender a formação do zero, ela usaria uma quantidade enorme de tempo. O sonho de Li Xuanjian era que, um dia, ela pudesse recriar essa formação. Apesar de ser só um canto quebrado, ele ainda tem a capacidade de matar deuses e imortais. Entretanto, ela sabia que com sua cultivação atual e sorte, esse sonho era impossível. Nessa viagem para a seita ancestral do incenso da purificação, o rei demônio Lunri também exigiu que ela trouxesse a pele de besta ancestral e esperasse pela oportunidade certa para perguntar a Li Qi se ele sabia alguma coisa sobre ela ou que ele pelo menos dissesse o que ele pensava sobre ela. Li Xuanjian nunca, em seus sonhos mais malucos, achar que Li Qi realmente seria capaz, com um olhar de relance, eloquentemente descrever essa formação quebrada que era considerada inigualável nesse mundo.